expulsão e vai ser expulso sim. Mais uma pergunta, vamos lá. Expulso pode retornar ao Brasil? Essa pergunta também nós trabalhamos na primeira parte e eu apenas reitero a vocês. Meus amiguinhos, o estrangeiro que foi deportado pode retornar ao Brasil? Pode. O que foi deportado. Porque o deportado, ele está irregular aqui no Brasil, foi deportado. Se ele regularizar a sua situação, se ele pagar as taxas, conseguir o visto, tudo bonitinho, direitinho, o deportado pode retornar e reingressar ao Brasil. Agora, o expulso não pode. Se ele, o expulso, retornar, o estrangeiro expulso, retornar ao Brasil, após a expulsão, ele comete o crime do artigo 338 do Código Penal. É o reingresso de estrangeiro expulso. Reingresso de estrangeiro expulso. Não pode. Comete crime. E quando que ele pode? Quando o decreto de expulsão do presidente for revogado. Deixou de existir. Aquele decreto não tem mais. Aí ele pode reingressar. É o caso do jornalista do New York Times. Vamos a mais uma pergunta, vamos lá. Professor, qual o trâmite da expulsão? Minha cara acadêmica, se for constatado que o estrangeiro está cometendo atos atentatórios aos interesses nacionais, vai ser instaurado um procedimento administrativo perante o Ministério da Justiça. Esse procedimento administrativo é um inquérito. É um inquérito em que o Estatuto do Estrangeiro chama apenas de inquérito. A doutrina costuma denominar esse procedimento de inquérito policial administrativo. É um procedimento administrativo, porque a expulsão não é uma pena, ela é uma medida administrativa. Então é o seguinte, foi constatado que o estrangeiro está nos perturbando. Vai ser instaurado um inquérito administrativo, policial administrativo, lá no Ministério da Justiça. Vai ser averiguada a conduta do estrangeiro. Nesse procedimento administrativo, para fins de OAB, eu recomendo vocês defenderem que há necessidade de ampla defesa e contraditório. Esse tema é polêmico. Mas para provas de OAB, de defensor, nós temos que entender que o procedimento no Ministério da Justiça, esse inquérito, tem que ter ampla defesa e contraditório. Tem o procedimento, tem o inquérito, tem a ampla defesa, tem o contraditório, concluiu o inquérito, aí manda para o presidente da República. E o presidente da República, aí sim, analisa o inquérito, de forma discricionária, com base na conveniência e na oportunidade, aí o presidente da República vai expulsar ou não. O decreto de expulsão do presidente da República tem que ser precedido por um procedimento administrativo lá no Ministério da Justiça. E esse procedimento administrativo, este inquérito, previsto no Estatuto do Estrangeiro, para você advogado, defensor, você tem que entender que ele tem que ter ampla defesa e contraditório. Diferente do inquérito lá no processo penal. Só que essa questão da ampla defesa e contraditório é polêmico. Há muitos que defendem que não tem ampla defesa e contraditório. Ok? Eu encerro esse segundo bloco e nós começaremos agora com o terceiro bloco, analisando questões de OAB. Outros e novos temas serão estudados. Não sai daí, meu amiguinho. Forte abraço. Olá, meus amigos. Tudo bem? Começaremos agora o nosso terceiro bloco, o X da questão. No X da questão, nós iremos analisar questões de OAB. Na verdade, OAB é hoje praticamente um concurso público, né? Porque está difícil de entrar, as questões têm um nível cada vez mais exigente, é cada vez mais aprofundado. Mas você vai analisar, você vai perceber que, com base no programa de hoje, se você está assistindo com frequência ao Prova Final e a outros programas da TV Justiça, essas questões acabam ficando mais fáceis e acessíveis.
Vamos analisar as questões. Só que antes de analisar as questões, eu queria mandar um abraço aí para alguns amigos que ajudam e enriquecem o programa Prova Final. Um forte abraço para Leila de Oliveira Souza da Silva, Orleans, Santa Catarina. Querida Leila, um forte abraço, principalmente para o pessoal aí de Santa Catarina, da bela Santa Catarina. Paulo César Alexandrino, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Paulo, um forte abraço, meu amigo, e a gente espera que vocês continuem contribuindo com o nosso programa. Denise Dalve, de Vila Velha, Espírito Santo. Denise, fraterno abraço para você, tudo bem? Por fim, para Maria Ivanilde de Souza Duarte Tada, Maringá, pessoal lá do Paraná, próximo do meu estado do Rio Grande do Sul. Um abraço para o Rio Grande do Sul, um abraço para o Paraná e um abraço fraterno para todos aqueles que enriquecem e nos ajudam cada dia a melhorar esse programa. Tudo bem? Vamos analisar a primeira questão, meus amiguinhos. Vem comigo, olha só. OAB 2006. Vejam que as questões da OAB, muitas vezes, elas têm um texto enorme que ajuda pouco ou nada na resolução da questão. Jean, francês, residente em nosso país com visto permanente desde 2000, quando se casou com uma brasileira, foi preso pela Polícia Federal por ordem judicial em face de estar sendo acusado de ter assassinado seu irmão em Paris em 1998. Pergunta-se, apenas antes do pergunta-se, olha só, visto permanente desde 2000, então eu sei que ele está regular aqui no Brasil, tá? Regular. Já sei que ele se casou em 2000, que ele cometeu um crime em 98, e ele foi preso em decorrência desse crime lá no exterior, em Paris, em 98. Com base nesses dados, a gente pergunta, pergunta o seguinte, com base no Estatuto do Estrangeiro, o que poderá acontecer com Jean? Alternativas, olha só. Letra A, vamos à letra A. O que pode acontecer com ele? A, ser extraditado para a França. B, ser deportado para a França. C, ser expulso para a França. D, ser banido para a França. Pessoal, a letra B a gente já descarta. Ele está regular aqui no Brasil. Ele não pode ser deportado, então B já não é o X da questão. A letra D, banido para a França, primeiro que a gente vai banir somente os nacionais. E segundo, que pena de banimento não é permitida aqui no Brasil. A gente fica com A e C. Pode o Jean ser extraditado para a França? Pode ele ser expulso para a França? Vem comigo, olha só. Meu amiguinho, neste caso, o X da questão é a letra A. O Jean, ele pode ser extraditado para a França. Olha só, a questão já está destacando. Ele cometeu um crime no exterior. Pediram a prisão dele em decorrência desse crime. Ele foi preso aqui no Brasil. Ele vai ser extraditado para a França. O X da questão é a letra A. E por que ele não vai ser expulso? Olha, teoricamente não evita... O caso em si poderia até gerar a expulsão. Poderia sim, ele poderia ser expulso sim. Ele cometeu um crime, ele poderia ser investigado lá no inquérito do Ministério da Justiça. E nada impediria que o presidente, mediante decreto, expulsasse o Jean. Então, a letra C, que fala em expulsão, ela não está completamente errada. Se no enunciado da questão fosse mais direcionado à expulsão, a gente poderia colocar a expulsão como X da questão. Só que o enunciado ele indica que é extradição, ele fala em crime, e crime é objeto de extradição. O enunciado fala em crime em Paris. O enunciado já está dizendo, está tendo um processo de extradição contra esse estrangeiro. Vamos voltar às alternativas.